queridos, dando sequência então ao nosso estudo panorâmico do Novo Testamento. Estamos em Atos dos Apóstolos, agora é a parte 3. Na aula passada falamos sobre a primeira viagem missionária de Paulo com Barnabé, e eles alcançaram ali a região da Galácia, e várias igrejas foram ali formadas, não é? Perge, Antioquia da Pisídia, Listra, Icônio, Derbe. Então agora Paulo e Barnabé se preparam para a segunda viagem, mas há uma discordância entre eles, porque Barnabé quer levar novamente João Marcos, seu primo. Paulo não concorda, porque houve problema. Então eles se separam e Paulo tem um novo companheiro, que é Silas, e eles seguem viagem então a partir de Antioquia. Acompanhe aí no mapa. Eles então passam ali por Tarso e chegam à primeira cidade da Galácia, daquela região, que é Derbe, né? De Derbe, eles ali confirmam os irmãos, fortalecem a igreja e seguem até Listra. E ali em Listra tem um jovem discípulo chamado Timóteo. Possivelmente ele se converteu nessa primeira viagem de Paulo, né? E ele era filho de uma judia chamada Eunice, que se converteu. E também ele tinha o pai que era grego, né? E essa questão dele ter uma cidadania dupla, né, judaico e gentia, né, facilitava inclusive Paulo para a viagem que ele pretendia fazer mais para frente. Então ali ele convoca a Timóteo para essa viagem, não é? E então eles seguem viagem e acompanhem no mapa que eles tentam, eles vão em direção a Mísia, mas eles queriam ir lá para o norte, lá em cima, Bitínia. Mas a palavra de Deus diz que o Espírito Santo os impediu de ir a Bitínia, então eles seguem em direção a Mísia e chegam então até a cidade de Troade. E lá em Troade é quando Paulo tem aquela visão magnífica de um varão macedônio, né, que estava em pé, e nessa visão, esse varão, ele rogava, né? Passa a Macedônia e ajuda-nos, né? A Macedônia é uma grande região da Grécia naquela época, né? No norte da Grécia. Tem a Macedônia e tem a Acaia mais no sul, né? Então, eles pegam e seguem, passam, navegando então, acompanha aí, eles têm que atravessar aqui de barco e vão chegar até Neápolis. E de Neápolis, eles chegam então à primeira cidade da Macedônia, que é a cidade de Filipos. E muitas coisas acontecem nessa cidade. Para variar, Paulo, a primeira coisa que ele faz é sempre ir numa sinagoga, né, no sábado. Mas aqui foi diferente. Eles foram procurar um lugar para orar à beira de um rio. Havia muitas mulheres ali cuidando de roupas e essas coisas, né? E conhecem uma mulher chamada Lídia, que ouve o evangelho e ela se converte, né? Ela se converte, ela leva Paulo e Silas até a sua casa e toda a família se converte. Há um outro episódio também aí em Filipos, que é a conversão, a libertação, na verdade, de uma jovem possessa, que tinha um espírito de adivinhação. E ela dava muito lucro a alguns comerciantes ali com o que ela realizava. E ela ficava atrás de Paulo e de Silas, falando assim, esses homens aí são homens de Deus, eles estão pregando o evangelho. E Paulo começou a ficar assim perturbado, porque eram vários dias acontecendo isso. Então, Paulo repreende esse espírito maligno dentro dela e ela é liberta. O que acontece? Existe um alvoroço na cidade, porque esses comerciantes que lucravam com ela perseguiram a Paulo, né? Então, o que acontece? Paulo e Silas acabam sendo aprisionados, são açoitados e são aprisionados. E a palavra de Deus diz que Paulo e Silas, enquanto estavam ali à meia-noite presos, eles cantavam e oravam. E nessa situação de gratidão, de louvor a Deus, há um grande terremoto na prisão. Vocês conhecem a história? Muitos conhecem.
né? Um grande terremoto, as cadeias se soltam, todos ficam livres ali, os prisioneiros. O carcereiro que estava dormindo desperta, desesperado, e vê toda aquela situação e fica apavorado e tenta suicidar-se. Paulo então diz, não faça isso com você. Então, ele recebe ali o evangelho, se converte, e ele pega e leva Paulo e Silas para a sua própria casa ali, cuida das feridas, faz ali um jantar de comemoração, toda a casa do carcereiro também se converte. Né? Aí no dia seguinte, eles são libertados. Vem uma notícia ali que eles poderiam seguir viagem. Então, acontecendo tudo isso em Filipos, que é a situação ali, a conversão de Lídia, que era uma vendedora de púrpura, né? E essa conversão do carcereiro, e as suas casas. Né? Aí eles seguem viagem, então Anfípolis segue ali no mapa, chegando até Tessalônica. Em Tessalônica, por 3 sábados, Paulo prega lá na sinagoga. Aí sim, ele vai lá na sinagoga e há uma conversão enorme, a multidão se converte de gregos, mulheres, né? Alguns judeus também, mas eles sofrem ali oposição também. Tem tumulto, né, de alguns judeus, e Paulo continua então a viagem depois desse empreendimento tão abençoado ali em Tessalônica, com tantas conversões, e eles chegam até Bereia, veja ali no mapa, Bereia, né? Todas essas cidades aqui, então, Filipos, Tessalônica e Bereia, pertencem a essa região do norte ali da Grécia, que é a Macedônia, vocês estão vendo aí no mapa. Né? Chegando então aqui em Bereia, eles pregam aonde? Paulo prega na sinagoga novamente. E os bereanos, eles tinham uma característica, eles tinham muita sede da palavra. E eles receberam a palavra com tanta avidez, e eles examinavam as escrituras todos os dias, né? E a palavra fala que os bereanos eram mais nobres que os de Tessalônica. Né? O que acontece? Os judeus de Tessalônica, sabendo que os bereanos estavam recebendo a palavra, eles vão lá, atrás de Paulo, perseguir Paulo. Né? Então, um novo tumulto. E Paulo, então, faz o seguinte, eu sigo viagem, deixando Paulo, deixa Silas e Timóteo ali, em Bereia, e segue em direção a Atenas. Então, você vê que ele começa, então, olha, no mapa desse aqui para o sul, chegando na região da Acaia agora, né, uma grande região, onde as principais cidades são Atenas e Corinto, e também Cencreia. Né? Ele chega em Atenas. Muito bem. Estando lá, em Atenas, passa um tempo ali, ele vê aquela idolatria terrível que havia em Atenas, né? Um culto a muitos deuses, né? Um povo devasso. Aí Paulo manda chamar Timóteo e Silas para que venham acompanhá-lo também. E enquanto isso, ele pregava ali na sinagoga, ele pregava na praça, e ele ficou muito conhecido, muitas pessoas vão se convertendo, e ele é conduzido até o Areópago, aquele lugar sagrado para os atenienses, né? Onde ali tinham vários altares de vários deuses, e Paulo se depara com um altar diferente, com o título Ao Deus Desconhecido. Né? Todos sabem dessa passagem maravilhosa, porque Paulo, com uma sabedoria que Deus lhe deu, aproveita esse gancho e compartilha, prega a palavra de uma maneira tão bela. Né? Eu vou ler para vocês esse trecho, porque vale a pena, lá em Atos, no capítulo 17, só um pedacinho. Ele começa então a pregar sobre o Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, que não habita em santuários feitos por mãos humanas,
não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como algum dos vossos poetas tem dito, porque dele também somos geração. E ao final sempre ele pregava a Cristo e a ressurreição. E aí, com respeito à ressurreição, eles tiveram dificuldades, né? Mas fala assim, olha, nós vamos te ouvir numa outra ocasião sobre isso e tal, mas o que acontece? Há conversões, né? A palavra de Deus fala que ali tem a conversão, primeiro de Dionísio, que era o Areopagita, e Dâmaris, e outras pessoas ali. Isso está lá em Atos 17, dos versículos 16 até o 34. Após isso, então, Paulo segue viagem para Corinto. Tá? Olha aqui no mapa. Chegam na cidade de Corinto e ali ele conhece um casal, Áquila e Priscila, que tinham em comum que eles eram construtores de tendas. Paulo também era um construtor de tendas, né? E quando ele precisava obter algum recurso para se manter, ele trabalhava. E então houve essa identificação da profissão. Eles também eram cristãos e eles pregavam na sinagoga no sábado, né? Para variar, Paulo pregava na sinagoga. Silas e Timóteo se unem a Paulo, que aqui em Corinto, né? Eles haviam sido chamados por ele, né? Se unem. E o que acontece aqui é que há conversões, mas chama a atenção a conversão de Crispo, né? E toda a casa dele, ele era ali o maioral da sinagoga, né? Teve muito tumulto também, mas Paulo fica em Corinto um bom tempo, ele fica lá 1 ano e meio naquela cidade. E ele é encorajado a ficar porque, apesar de muita afronta ali, muito tumulto, enfim, ele recebe uma visão do próprio Senhor, não é? Essa visão está ali, está descrito em Atos 18, eu leio para vocês, versículos 9 e 10, diz assim: não temas, é o Senhor falando com ele, não temas, pelo contrário, fala e não te cales, porquanto eu estou contigo e ninguém ousará fazer-te mal, pois tenho muito povo nesta cidade. Então ali ele permanece por mais, então, 1 ano e meio. Paulo é levado, então, o último trecho aqui dessa permanência dele em Corinto, ele é levado à presença do procônsul da Acaia, que se chamava Gálio, porque os judeus não estavam concordando com o progresso que Paulo estava fazendo ali com o evangelho. E levaram perante lá o procônsul. Esse Gálio, interessante, na história, ele era o irmão mais novo do famosíssimo filósofo estoico Sêneca, que inclusive foi tutor do imperador Nero, né? E esse Gálio ouviu aquela situação toda e falou assim: olha, eu não tenho nada a ver com isso é uma questão de vocês, as leis judaicas de vocês, eu não me envolvo. Ele era um administrador do império ali, não é? Não queria se envolver com essas questões particulares e expulsou a todos dali. Não é? No final, então, Paulo segue viagem para Cencreia, acompanhe aí no mapa, e ele leva consigo a Priscila e Áquila. Tá? Em Cencreia, ele faz o voto do Nazireu, ele raspa a cabeça ali.
O que é isso? Muito possivelmente, não está isso muito claro, é que Paulo fez aquele voto do Nazireu, ele deixou o cabelo crescer por um bom tempo, sem beber bebida forte e também sem tocar em nada que era morte, cadáver. Isso é o voto do Nazireu. Num determinado momento ele consagra isso, então ele raspa a cabeça ali. Essa é uma das possibilidades. Não é? E dali então, em Cencreia, ele prossegue viagem até Éfeso. De Éfeso, ele parte, então, ele deixa ali em Éfeso Priscila e Áquila, e de Éfeso, então, acompanhe no mapa, que ele então faz a sua viagem diretamente, passa por Rhodes ali, e chega até Cesareia e Jerusalém, e depois de Jerusalém, chega então até a Antioquia da Síria, que era ali o seu local onde ele permanecia e ficava diante de Deus, fazendo as estratégias de como avançar com o Evangelho de Cristo. Vocês podem acompanhar aqui agora, rapidamente, uma revisão, tá? Tudo escrito, ok? Então tá lá, olha. A segunda viagem de Paulo, Atos 15, 36 a 18, 23, aquela desavença com Barnabé, Silas é o novo companheiro, passam pela região da Síria e Cilícia, confirmando as igrejas da Galácia ali, né? Vão em direção a Derbe e Listra, igrejas da Galácia. Timóteo é chamado por Paulo para seguir na viagem. Chegam a Troade, tem aquela visão do varão macedônio, passa a Macedônia e ajuda-nos. Chegam à primeira cidade da Macedônia, que é Filipos, lá tem a conversão de Lídia, sua casa, a libertação de uma jovem possessa. Paulo e Silas são presos e açoitados ali, se libertam milagrosamente, a conversão do carcereiro e a sua casa. Paulo e Silas saem da prisão finalmente, prosseguem viagem até Tessalônica, por 3 sábados pregam a palavra, uma numerosa multidão de gregos se convertem, mulheres também, seguem viagem, na cidade de Bereia, pregam em Bereia na sinagoga, os bereanos recebem a palavra com avidez, os judeus geram tumulto, judeus vindo lá de Tessalônica, perseguindo Paulo, e eles seguem então viagem, vamos em frente, deixando ali Silas e Timóteo. Chegando em Atenas, Paulo manda trazer Silas e Timóteo, a pregação de Paulo junto ao altar ao Deus desconhecido, né? Alguns creram, e eu citei Dionísio e Dâmaris. Né? Paulo segue viagem então até Corinto e ali ele conhece Áquila e Priscila. Trabalhava com eles fazendo tendas e aos sábados ele pregava na sinagoga. Silas e Timóteo se unem a Paulo. Né? Judeus se opõem, como sempre. Falei também da conversão de Crispo e a sua casa. Esse Crispo era o maioral da sinagoga e muitos de Corinto se convertem. Paulo tem uma visão ali para não temer, porque Deus, o Senhor era com ele, né? O Senhor fala com ele. Tenho muito povo nessa cidade. E Paulo permanece em Corinto por 1 ano e 6 meses. Finalmente, ali ele é levado pelos judeus diante de Gálio, que ignora, ele era o procônsul, ignora aquelas situações dos judeus, são expulsos dali. Paulo então segue a sua viagem para Cencreia, onde ele faz o voto e raspa a cabeça. Vão até Éfeso, juntamente com Priscila e Áquila, e prega ali na sinagoga e prossegue viagem, deixando Priscila e Áquila em Éfeso. Dali então, Paulo segue até Cesareia, Jerusalém e finalmente Antioquia. Nesse intervalo, Priscila e Áquila conhecem um eloquente pregador chamado Apolo, que pregava a Jesus, mas só sabia a respeito do batismo de João. Ele é instruído por Priscila e Áquila. Apolo vai para Corinto e Paulo prepara-se para a terceira viagem, que será o assunto da nossa próxima aula, se Deus quiser. Até lá então, Deus abençoe.